Olá, você que nos assiste, uma ótima tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui na IES TV, você que acompanha desde cedo, você que está assistindo nossas séries, filmes, os nossos programas próprios, seja bem-vindo, agora está começando o programa no ar para você. Eu sou o Lohan Menezes e já peço com licença para poder entrar na sua casa. Lembrando que você tem esses 45 minutos para se desligar do que acontece no mundo com notícias tão pesadas. A nossa tarde, a gente traz para você poder se relaxar, né? Você que já almoçou, você que já está se preparando para o café, está recebendo a família, os amigos, os parentes em casa, aquele bolinho de fubá, aquele cafezinho, olha, toma seu café assistindo o nosso programa. Quero lembrar você que gosta da IES TV, siga as nossas redes sociais, @IESTV Digital. É isso mesmo, @IESTV Digital. Por lá você consegue acessar o nosso Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tudo isso só mirando o seu celular no nosso QR Code aqui na tela. É rápido e prático, viu? Por lá nós temos informações da nossa programação, temos imagens e curiosidades sobre as séries, filmes e os produtos que passam aqui na nossa emissora. É só você seguir, é só você curtir e é só você compartilhar com geral, hein? Compartilha para que mais gente tenha acesso à IES TV Digital. Lembrando você também que você pode baixar o aplicativo IES TV Play por R$ 4,99. Você tem acesso a mais de 1.000 títulos da IES TV, entre séries, filmes, desenhos, tudo isso sem sair de casa, na palma da sua mão. É só você baixar o aplicativo, R$ 4,99. Lembrando que os 7 primeiros dias são de graça. Você pode assistir no ônibus, pode assistir no metrô, no VLT, no carro, na fila do banco, na fila do mercado, na fila do postinho, onde você estiver, você assiste. Sem se preocupar com o horário que vai passar, com o comercial, com a programação, tudo isso na palma da sua mão. E hoje, é claro, antes de começar o programa, também quero desejar uma boa tarde, boas-vindas para você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil pela nossa parabólica KU. Onde você estiver, você está conferindo a nossa programação com qualidade de som e imagem. Também nós estamos na Samsung Plus. Você que tem o seu canal, a sua TV da Samsung de 2018 para cá, é só você colocar lá no 2548 que você tem acesso à programação da IES TV. Agora sim, agora começando o nosso programa hoje, tá repleto de notícias, repleto de informações para você. Aproveitar que o Léo já apertou o botãozinho lá, hein, Léo? Já apertou o botãozinho rapidinho? A notícia de agora é da Ludmilla. A Ludmilla falou num podcast que ela recusou o uso da maconha com a Rihanna. Por medo, ela recusou usar maconha junto com a cantora Rihanna. E ela fala, oportunidade que perdi. Ludmilla contou que já foi convidada para uma festa da Rihanna e recusou fumar maconha com a cantora por ter medo de ser vista pela mídia brasileira. Na época, ela estava no início da carreira e foi um desfile na França quando passou a ser tietada pela celebridade. Sem falar inglês, a funkeira ainda passou perrengue e no after estavam outros jornalistas brasileiros e por isso ela negou usar maconha junto com a cantora Rihanna. Eu trouxe para você um trechinho onde ela fala tudo isso. Dá uma conferida aí com a gente. E daí eu falei, eu tô indo pra Paris, tal. Ele falou, tá bom, quando acabar o desfile você me avisa e vem aqui pra trás. Eu falei, tá bom. Aí acabou o desfile. Eu ia lá no Google Tradutor, botava lá pra ele. Finish. Aí eu falei, eu tô sentada aqui na primeira fileira. Aí ele falou, tá, vem pra cá que eu vou te liberar aqui atrás. Aí cheguei lá atrás, aí tinha um monte de gente assim, tal. Eu fui assim pra ele me puxou. E nessa época eu não entendia nada, gente. Eu só sabia love e how are you, nessa época. E hi. Orange Juice. Orange Juice também, só. E thank you. E ele... Eu... Vai ser muito amigo, eu sou igual. Eu falei, eu falei, botei aqui no Google Tradutor, eu preciso liberar um brasileiro que tá ali comigo, tal, e ele sabe falar. Aí ele falou, liberar, aí foi o Google Gloss, a gente trouxe o Google Gloss. Aí o Google Gloss começou a traduzir, olha, aqui eu vou te levar ali pra Rihanna te conhecer, ela adora sua música, tal. Pai, ela lembra de você, tal, vamos ali pra você falar com ela, tal. Aí a gente foi lá, eu fui falar, ela,
E eu tava com um casaco da coleção dela, muito irado, muito... E ela gosta muito de moda, né? Então ela, me virou assim. Aí falou comigo umas coisas que eu não consegui entender muito bem o que ela falou, né? Mas eu vi que ela tava falando da minha roupa e tal, E aí depois o Google Glass traduziu, ele falou, cara, ela falou com você, ela lembra de você, Ludmilla, eu tô velho com isso, não sei o que. A gente foi tirar uma foto, e aí veio mais gente. Aí ela começou a falar comigo, aí como eu não sabia falar, aí me dava umas raivas que eu não sabia falar inglês nessa época. Eu não sabia falar, eu ficava meio olhando pra cara dela, ela... Um monte de gente querendo falar com ela ficava me olhando, esperando eu responder. Eu. Não vai falar nada? Tipo assim... Ela thank you. Aí eu, thank you. Orange juice. Ficava assim. E aí ela começou a falar com outra pessoa, aí o Jay Já Brown. logo menti pra ela. Pra saber que no meu começo eu fui logo MC Rihanna? Mas como que eu ia falar isso em inglês? Ela nem ia entender em português. MC Rihanna em Brasil. Ela não ia entender. Mete o Mas louco. ela já me conhecia, porque eu fui jantar com ela aqui no Brasil, entendeu? Então ela conhecia, ela lembrava. E aí o Jay Brown falou, fica por aqui. Ah, não, vamos lá ver a coleção. Aí tava a coleção no manequim, a gente foi, viu tudo junto com ela. E ela, super legal, conversando. Ela, agora vamos pro after. O after? Nossa. E nessa época eu era muito incubada. Eu era incubada do que eu gostava de consumir, eu era incubada no que eu gostava de beijar. Eu tinha receio de tudo, porque como eu te falei, eles me botavam na mídia daquela forma lá. Então eu tinha medo de ser eu. Como isso interfere na Interfere vida, né? demais. Aí, pô, a gente foi pro after da Rihanna. Aí a gente tava na mesinha assim e tal, cercadinho. Aí tava eu, os amigos dela, umas 3 modelos lá que são amigas dela também. Todo mundo lá zoando, ela foi e acendeu um beck. Ih, Aí ela acendeu. nossa. Aí ela rolou. Quando ela rolou, aí chegou em mim. Aí eu olhei assim, aí tinha brasileiro, tinha lá o Hugo e tal. Aí eu, não fumo não. Passei. Mas tremendo. Cara, olha a oportunidade que eu perdi pensando no que os outros vão pensar de mim. Entendi. Aí eu falei, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida. E eu vou ver o que eu faço pra nunca mais fazer Olha isso. que você fez certo. Tem que dizer não pra essas paradas aí, viu? Pra Rihanna não, né? Pra Rihanna não se diz não, né? Parriana eu falei, eu não, parei né? isso, total. Ele falou, tá bom, quando acabar o desfile você... Bom, particularmente, né, eu não confio, eu não acredito muito no que a Ludmilla fala. Eu não sinto muita verdade quando a Ludmilla fala. Eu achei que ela se posicionou mais pra ganhar mídia, né? Porque a Rihanna conhecer Ludmilla na época de MC Beyoncé, eu já acho um pouco a mais, né? Porque na situação, MC Beyoncé não tinha tantas músicas assim para ser escutada, e ainda mais as músicas da época de MC Beyoncé era bem fraquinha, né? Era mais palavrão do que música. Eu, particularmente, vendo a tonalidade de voz, a forma que ela fala, eu não boto muita fé nessa história que ela contou. Mas se o público compra, se tem público que compra, é o que tá valendo, né? Bom, quero vir aqui... Ô, Léo, coloca na tela cheia. Eu tenho como convidado hoje o Rodrigo de Freitas, apresentador do Contra o Tempo e também do Manchetes do Dia. Por que eu trouxe o Rodrigo pra cá? Porque eu vou mostrar pra você, saindo do assunto da Ludmilla, eu trago pra vocês agora o assunto sobre a audiência das sabatinas. É a audiência das sabatinas, das sabatinas presidenciais. Vou colocar o Rodrigo aqui na nossa divisão. Olha só, Rodrigo. Coloca na tela cheia, Léo, a sabatina, a audiência das sabatinas, que aconteceu na semana anterior, na semana passada, aconteceu na segunda, terça, quinta e sexta, na Rede Globo, né? E o que acontece? Coloca o segundo VT, Léo, por favor, para você dar uma olhada, Rodrigo, para você comentar junto com a gente. Eu quero saber qual é o apanhado, né, de opinião política, porque você é o nosso comentarista político aqui da ISTV. Eu quero saber como é que foi a questão das sabatinas. Antes do Léo colocar... Ah lá, colocou. Coloca a tela cheia, por favor, Léo. Coloca a tela cheia, por favor, Léo. Olha só. Na audiência de segunda-feira, Rodrigo, o presidente Jair Bolsonaro teve 32,7 pontos de audiência, com picos de 36,6. E um share, para quem não sabe, o share é o número de televisores ligados, de 46,7. E aí, o Ciro Gomes, ele teve audiência de 28,5, com um pico de 30,8 e um share de 40,9. Já o Lula, audiência de 31,9, o pico de 34 pontos e o share de 46,5.
e a Simone Tebet, ela teve audiência de 25 pontos, com um pico de 26,6 e um share de 38,9. A minha pergunta para você, Rodrigo, é o seguinte: a audiência da sabatina, ela já está definido o que a gente vai ver nas urnas? E outra, sabatina resolve, muda o gosto de quem está indeciso, de quem está com o seu eleitor na mente? Bom, boa tarde, Lohan, boa tarde a todos vocês, telespectadores do Noir. Mas a sedimentação da polarização. Esse é o interesse que o eleitor tem pelas duas figuras que vão, de fato, decidir o segundo turno. Embora eu acho que seja muito interessante para que todos nós formemos novos conceitos, assistam a todos, indistintamente, se você gosta ou não gosta, até para você poder ter subsídio para criticar, é muito bom que você assista a todos. Eu assisti o do Lula, eu assisti o do Ciro Gomes, assisti o da Simone Tebet, até para que a gente possa formar um conceito do que é melhor preparado. É claro que a gente nunca vai poder sopesar a questão de propostas, até porque o Jornal Nacional não tratou todos de forma igual. Ou seja, indistintamente, se deu ou não deu audiência, foi perceptível. Eu acho que grande parte da população percebeu que houve uma diferenciação no tratamento. Embora eu acho que seja função precípua de todos os meios de comunicação, mais precisamente do Jornal Nacional, que é uma grande referência na questão do eleitorado, daqueles que estão, porventura, sem nenhum tipo de escolha, sem nenhum tipo de opção, mas conseguiu ajudar. No intuito de querer prejudicar o candidato Bolsonaro, acabou, de alguma forma, alavancando o interesse por eles, porque no Brasil é sempre assim. O brasileiro sempre acolhe aquele que se sente injustiçado. E todo mundo viu, de todas as formas, as redes sociais reverberaram muito a distinção no tratamento, por exemplo, do Jair Bolsonaro, que não estou dizendo que ele não deveria ter sido apertado, como foi, mas viu que os outros passaram em brancas nuvens, quando somente o presidente teve um aproveitamento de 40 minutos de entrevista, onde o candidato conseguiu falar apenas 24 minutos. Ou seja, somando as perguntas, as interrupções por parte dos apresentadores, as indagações das indagações, você conseguiu um aproveitamento de 24 minutos, enquanto os outros conseguiram passar de 5 minutos na TV aberta, você sabe disso. É muita coisa. Então esse assunto de que o Bolsonaro nem ganhou e nem perdeu o voto por causa da sabatina dele é balela. É balela. Bolsonaro ganhou e ganhou muito com essa condição. É só você observar as pesquisas que estão saindo ao longo da semana, que estão de fato tirando a distância entre o primeiro colocado, que durante a sabatina foi reforçado inúmeras vezes. Olha, vejam vocês, por paixões políticas pelos quais você tenha ou até você não as tenha, você tem que tratar o político não como um ídolo, mas sim como alguém que vai proporcionar algo melhor para você. É para quem você dá uma confiança, para quem você dá um atestado, para quem você dá uma procuração para te representar. E quando você percebe que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, envolto em inúmeros esquemas de corrupção, o maior esquema de corrupção do Brasil, quiçá um dos maiores do mundo, quando ele no início da sabatina dele, perguntado pelo âncora, dizendo: o senhor foi inocentado. Mentira, ele não foi inocentado. O processo dele simplesmente foi retirado por um erro e acharam ali um subterfúgio dentro do Supremo Tribunal Federal para justamente dizer que o foro competente não era Curitiba, era Brasília. Só que eles já haviam referendado o foro inúmeras vezes, mas foi uma chicana jurídica para colocá-lo em condição para derrubar o Bolsonaro. Isso num grande conglomerado. E ali você vislumbra que o Bolsonaro, e na primeira afirmativa do Bonner, ele diz assim: o senhor não deve nada à justiça. E sabe o que aconteceu? Após essa afirmativa,
S, o senhor não deve nada à justiça, está sendo utilizado no programa eleitoral do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, já foi algo... Parece que já foi ensaiado. Só colocando novamente, Léo, a audiência, para quem tá chegando agora em casa, a gente tá reverberando aqui. Aconteceu na semana passada, a sabatina. A gente já vai falar sobre o debate que aconteceu no domingo. Só coloca em tela cheia, por favor, Léo. Essa daí foi a audiência da sabatina da semana passada. A gente montou um gráfico para você aqui poder conferir com a gente, para você entender aqui com a gente. Se você que gosta de assunto político, dá um print nessa tela, mostra para geral sobre a questão de audiência. Aqui a gente está tratando sobre a audiência das sabatinas. Estou hoje com o Rodrigo de Freitas, ele que é apresentador do Contra o Tempo e também do Manchetes do Dia, sempre trazendo informações para a IES TV, informações concisas para quem nos assiste. E o Rodrigo, essa daí foi a audiência da sabatina. Agora, o debate, a Band ela conseguiu a liderança em alguns momentos, mas chegou a 13,9 de audiência, chegando ali em segundo lugar, enquanto estava com 13,13. A Globo chegou em 13,9, ficou ali entre os dois, entre as 10 e 11 horas da noite. A minha dúvida é o seguinte, Rodrigo, eu percebi realmente isso que você falou, no Jornal Nacional o Lula estava mais... Tranquilo, se sentindo mais em casa. Na Band ele já estava bem acuado. É. Qual é o resultado que você tira do debate da Band? O primeiro debate da Band. O debate da Band hoje, eles estão cumprindo simplesmente um sistema protocolar, que é o enfrentamento com os demais candidatos. Eu já digo para você e afirmo categoricamente que terá segundo turno entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aí é favas contadas, e os outros que sabem da condição são franco-atiradores. O Ciro Gomes, que já é um cara muito experiente, inclusive até amenizou o tom, tentou de toda forma, tentando passar uma serenidade de um presidenciável. Ontem, quando tomou uma grande invertida do candidato Bolsonaro, quando ele diz assim: Bolsonaro, você depois não gosta que falem mal de você em relação às mulheres, mas olha a forma como você se referiu a jornalista. E o Bolsonaro estava assim, de alguma forma, caiu na esparrela dali, porque ali, só para vocês terem uma ideia, ali era embora o debate fosse da Band, ali ele seria, vamos para a Bíblia, ele seria Daniel na Cova dos Leões. Ali era um pool de empresas, não era só da Bandeirantes, era do UOL, da Folha de São Paulo, Cultura, ou seja, jornalistas totalmente enviesados que iriam centralizar fogo no presidente. E pasmem, eu já vi disputas eleitorais, e olha, eu acompanho debates desde 1989, já vi grandes debatedores, mas eu nunca vi a imprensa entrando no debate incisivamente. As perguntas eram direcionadas sobre o governo, a análise sobre o governo, e não sobre propostas que os candidatos. Ou seja, você pode entrar no esquema e perguntar, por exemplo, para o Lula, e é normal e tem que perguntar mesmo, sobre corrupção. Por que não perguntar? Tinham que perguntar. E inúmeras vezes. Inclusive, tentaram uma inovação que não deu certo. Foi trocar a dupla de apresentadores. A dupla de apresentadores bem. Eram os da Bandeirantes e depois foram substituídos por uma do UOL e outro que era um apresentador da Cultura. E eles, quando abriram, simplesmente eles centraram fogo no presidente. E está reverberando na internet a participação dessa moça do UOL, que ela inventou um dado como se cometessem feminicídio a cada 7 minutos no Brasil. Você imagina, praticamente metade do país das mulheres estariam extintas. Um número irreal, ou seja, pura e simplesmente eles que são grande parte dos checadores de opinião, dos checadores de informação, não checaram para fazer a própria pergunta. E aí veio a Vera Magalhães, faz uma pergunta para o Ciro, para que o Ciro batesse no Jair Bolsonaro, e aí
O presidente Bolsonaro escorregou mesmo, não aguentou a pressão e acabou se referindo, tanto que criaram um viés de vitimismo, como se ele tivesse agredido desporadamente uma mulher. Não foi, ele agrediu a profissional. Ele disse assim, você é uma vergonha para o jornalismo. Para o jornalismo, não uma vergonha para sua família, você é uma vergonha para o jornalismo, porque você não fala a verdade. Mas isso já serviu para que esquentasse os bastidores que estavam fervendo lá fora, com inúmeras tentativas de briga lá fora. Ou seja, nós estamos num ambiente assim totalmente enviesado. Eu gosto, particularmente, muita gente vai criticar esse tipo de opinião, mas eu acho que chegou a hora do brasileiro se apoderar da política. Mesmo que seja pela questão da discussão pelo melhor ou quanto pior. Mas o brasileiro agora está entrando de fato na campanha eleitoral. Sabe que de fato, se você não se fizer presente, você vai passar 4 anos sendo representado por alguém que você não gosta. O debate eleitoral ele foi protocolar. E assim, Lula apanhou de todos os lados. E como que você espera dos próximos debates? Será que vai ter o elenco todo completo? Não, ou a gente só vai esperar o segundo eu turno acho agora? eu acho que agora tanto as campanhas de Jair Bolsonaro quanto as campanhas de Luiz Inácio Lula Silva vão pensar muito, mas muito, muito bem. Vão ficar de olho nos trackings. Que são os trackings? São as pesquisas dia a dia que os partidos vão fazendo. São pesquisas não registradas, mas são pesquisas que são feitas diariamente dentro dos partidos. E eles vão verificar muito esse número. E se levar em consideração do debate de ontem, ambos não participarão mais dos próximos debates. Porque Soraya Tronic, que não tem expressão nenhuma, não tem passado. Recentemente foi eleita senadora, justamente com o nome de Jair Bolsonaro. Pasmem. Simone Ela estava Tebet. junto com o Bolsonaro, né? Estava. Ela foi eleita Até em meio nome do de Jair Bolsonaro. Você pode procurar nas redes sociais dela. Ela se autodenominava a senadora do Bolsonaro. Mas ontem ela esqueceu toda a ligação dela, inclusive com discursos dissonantes, falando em imposto único, em eliminar os outros todos. Isso aí é um debate que é trazido pelo Marco Sintra, que é o vice dela, desde 1989. Algo que nunca emplacou. Inclusive o Marco Sintra fez parte da equipe econômica do Paulo Guedes, mas não conseguiu viabilizar. Não conseguiu se viabilizar. O Lula apanhou de tudo que foi lá. O Jair Bolsonaro não foi, porque normalmente qual é a tática? A tática é você nunca atacar excessivamente e dar a tréplica para o seu maior adversário. Normalmente você pergunta para o de menor expressão, esperando que ele te faça a pergunta para que você tenha a tréplica em cima dele. Mas ontem o Lula estava tão, mas tão abafado, que eu não sei porquê, não sei se é em razão da idade, que o Lula ontem não teve força nem para explicar. E ontem ele fez duas comparações assim absurdas. Primeiro, disse que no tempo da Dilma a gente vivia em níveis de Finlândia e Suécia. Nem no melhor de qualquer um desses governos nós vivemos esse. E segundo, ele disse que a Dilma foi caçada por uma pedalada e a justiça não faz nada com relação à motociata. A pedalada é um termo fiscal. Não tem nada a ver com quem está pedalando. Manifestação. Com manifestação. Então ele está trocando alhos com bugalhos assim de uma forma destemperada. Já deixando ali pro Geraldo, será? Olha, Geraldo, eu não creio que o Lula dali vai mas passar. se ganhar já tá preparado. Mas o Geraldo Alckmin tem grande possibilidade, porque o Lula já está com 76 anos, ele já está muito cansado. Embora ele diga inúmeras vezes, olha, ele já passou por câncer, ele já passou por uma série de coisas, ele não tem como explicar o esquema de corrupção. Ele está acovardado. Ontem ele foi falar com o Ciro, ele tentou afagar o Ciro. Ele disse, Ciro, eu sei, eu não tenho mágoa de você, eu espero você no próximo turno. E o Ciro falou, o encantador de serpente, tá tentando me pegar pelo coração, você não vai conseguir não. Aí viram que não tinha conseguido, ele falou assim, mas Ciro, mesmo você falando, eu só espero que você não vá para Paris, porque na última eleição em 2018, o Ciro foi para Paris, não fez campanha para o Fernando Haddad e, segundo ele, perderia de qualquer forma. Ele falou assim,
eu fui para Paris porque eu podia. Você só não foi para Paris porque você estava preso. E eu reparei no debate, eu reparei que o Lula, ele não estava conseguindo se expressar porque não estava chegando perguntas para ele. Então, qualquer pergunta que faziam para ele metralhava algum assunto que ele queria. Ele tentava, de alguma forma, comparar com o governo Bolsonaro e trazendo números de outra época. Uma coisa só da Soraya Tronic, eu concordei com ela, as ideias do Lula são mofadas. O Lula tá com a cabeça lá em 2000 e pouco, olha, vamos tomar picanha, chuva, vai todo mundo voltando a tomar cervejinha, comer picanha. Só que ele não explica como. E ele vai trazer justamente as mesmas pessoas que estavam com ele lá em 2002, que caíram na maior desgraça popular da história. Então não dá, não tem como, não orna. Esse lance, então, o Jair Bolsonaro ontem, ele foi muito franco nas respostas dele. Ele até, de certas horas, passa, mas é assim, naturalmente, ele passa mais verdade. Ele é ele mesmo. Ontem, quando terminou o debate, quando todos se posicionaram para responder os repórteres, ele simplesmente saiu e foi falar lá fora com os jornalistas, que eram mais independentes do que estavam lá dentro. Coisa que o Lula, quando os viu, passou direto. Olha só, a ISTV com compromisso nas eleições 2022, trazendo sempre informações sobre os partidos, sobre os candidatos. E aqui no ar, hoje a gente linkou a questão da audiência junto com o Rodrigo de Freitas para poder trazer a opinião sobre o debate, sobre a sabatina, para que você aí de casa, que nesse horário está tomando seu café, está almoçando, está com a visita, para que vocês possam debater aí qual foi a percepção que vocês tiveram sobre o debate de presidentes que a Rede Bandeirantes fez no domingo e as sabatinas que a Rede Globo fez na semana anterior. Conforme nessas eleições forem surgindo mais notícias sobre a audiência, nós trazemos e chamamos o Rodrigo de Freitas, ele que é o nosso jornalista e o nosso informante político aqui da ISTV. Eu vou tomar uma água junto com o Rodrigo e a gente volta no próximo bloco com o programa no ar para você. A série A Feiticeira, que mostra Samantha, a protagonista, e um homem mortal comum vivendo uma típica história de um casal suburbano americano, é uma das mais aplaudidas e consagradas de todos os tempos. A série se tornou a segunda atração mais vista nos Estados Unidos em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante os anos 70. Os feitiços de Samantha não usavam efeitos especiais. É claro, a tecnologia era limitada para uma série da década de 60. A maioria das magias da protagonista eram realizadas de forma manual, com a ajuda de assistentes de palco. E não podemos deixar de esquecer da famosa mexidinha do nariz, que se tornou marca registrada da personagem protagonista. Se você quiser se encantar e se deixar enfeitiçar por essa história, acompanhe a programação da ISTV. Sucesso dos anos 80 e 90, Anos Incríveis é uma série americana criada por Carol Black e Neil Marlins, que conta com 6 temporadas e 115 episódios. A série introduz as questões sociais e acontecimentos históricos que aconteceram no final dos anos 60 e início dos anos 70, através da perspectiva do personagem Kevin Arnold, protagonizado por Fred Savage. Ele conta descrevendo a passagem da infância para a adolescência de uma forma exata, várias situações familiares e outras questões relacionadas à época. Ficou curioso? Então fique ligado na ISTV e não perca nenhum episódio. Batman. Sucesso! Você sabia? Criado por William Dozier, Batman está desde a década de 60 protegendo Gotham e batendo de frente com uma infinidade de vilões ao lado do seu fiel companheiro Robin. Exibida entre 1966 e 1968, Batman e Robin foi uma série de muito sucesso, contando também com diversos vilões que mudavam a cada semana na série. Eram tantos vilões que os produtores criaram a participação na janela, quando tudo que o ator tinha de fazer era colocar a cabeça para fora da janela e dizer algo quando Batman e Robin passavam escalando um prédio. Ficou curioso para saber como era a série tantos anos atrás? Então acompanhe aqui na ISTV.
O que você faria se encontrasse um gênio capaz de realizar todos os seus desejos? E se esse gênio se apaixonasse loucamente por você a ponto de morrer de ciúmes e atrapalhar muito cada vez que tentasse te ajudar? Criada por Sidney Sheldon, Ginny é um Gênio é uma série que foi exibida entre os anos de 1965 e 1970 e conta um pouco dessa gênia sapeca que tem sua lâmpada encontrada por um astronauta e a partir daí sua história durou 5 temporadas através de 139 episódios. Acompanhe as peripécias de Ginny é um Gênio só aqui na ISTV. Mulher Maravilha. Protagonizada por Linda Carter e baseada na personagem das histórias em quadrinhos da DC Comics, Mulher Maravilha é uma série que foi produzida entre 1975 e 1979 e atingiu imenso sucesso. Escrita por Douglas S. Kramer e Stanley Ralph Ross, a série mostra um pouco da origem da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial na Ilha Paraíso, localizada no centro do Triângulo das Bermudas. A Mulher Maravilha é uma super-heroína de origem grego-romana e alter ego de Diana, a princesa das Amazonas de Temícera. Ela foi a primeira heroína da DC Comics e com o cinturão do poder, os famosos braceletes protetores e o laço mágico dourado que tem o poder de fazer dizer a verdade às pessoas por ele envolvidas, ela ainda faz muito sucesso aqui nas telas da ISTV. Você sabia? Criado por William Hanna e Joseph Barbera, a animação que retrata o cotidiano de uma família de classe média da Idade da Pedra, os Flintstones, teve sua primeira aparição no dia 30 de setembro de 1960. E apenas um ano depois, foi a primeira animação a ser indicada ao Emmy de melhor série cômica. Os primeiros episódios eram em preto e branco e ao longo dos anos ganharam cores. Inicialmente, o desenho era voltado para o público adulto e somente na terceira temporada, após o nascimento de Pedrita, que os episódios passaram a ser para toda a família. Os Flintstones tiveram 166 episódios que foram divididos em 6 temporadas, levando a ser o primeiro desenho a ficar mais tempo sendo exibido continuamente na televisão e sendo este fenômeno que você pode conferir nas manhãs da ISTV Kids. Olha só, nós estamos de volta com o programa no ar para você. Hoje o programa tá recheado de notícias, né? Já tivemos o Rodrigo de Freitas trazendo informações políticas aqui dentro do nosso programa. É sempre interessante a gente trazer esses assuntos para que você aí da sua casa possa conversar, debater, sempre com respeito, claro, né? Independente da forma que você pense, sempre com respeito. Aqui a ISTV sempre preza por isso para você. Quero lembrar você que pode seguir as nossas redes sociais, é só você seguir lá, @ISTV Digital, @ISTV Digital. Mira o seu celular, o seu smartphone no nosso QR Code aqui do lado, aí você vai receber uma lista das nossas redes sociais, é só você seguir. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tudo isso para você na palma da sua mão, para você compartilhar. Todos os programas anteriores estão lá para você que gosta, que não conseguiu assistir, tá lá para você que está precisando de informações sobre a ISTV Digital. Programação, séries, filmes, informações, tudo isso para você na palma da sua mão. E não esqueça também que na palma da sua mão você vai ter ISTV Play. Pelo ISTV Play você consegue mais de 1000 títulos. É isso mesmo, entre séries, filmes, desenhos, tudo isso para você aqui com a gente. R$ 4,99 para você e os 7 primeiros dias são de graça. Vamos continuar com o nosso Zapeando na TV e eu trago para você, olha só, o Rafael Willian, ele foi acionado pela justiça, porém ainda questiona sobre a morte do Gugu, hein? O Rafael Willian foi notificado pela família de Gugu Liberato após questionar mais uma vez a causa da morte do apresentador. Na última quarta-feira, o ex-A Fazenda, o ex-Polegar, disse que a situação já foi resolvida por seu advogado
e reforçou sua desconfiança sobre o acidente que colocou o fim da vida do comunicador. Abre aspas, continuo não acreditando, fecha aspas. Em áudios enviados ao programa Fofocalizando do SBT, o cantor disse que tem direito de expressar a sua opinião sobre o assunto e demonstrou não ter se intimidado com a notificação judicial. Já em outra gravação, Ilha confirmou ter recebido um aviso da família de Gugu por conta de suas declarações envolvendo a morte do apresentador. Eu trouxe para você esse áudio do Rafael Ilha. Coloca aí, Léo, coloca o áudio do Rafael Ilha. Minha esposa falou, por exemplo, vou dar outro exemplo. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu não acredito. Para mim não foi Pedro Álvares Cabral. Para mim foi Dom Pedro I. Ponto final. Ou se não só eu não acredito, acabou. Qual o problema de falar que não acredita? Agora tem problema a partir que você acusa alguém, né? Que você dá nome aos bois, né? E a minha visão sobre o fato, né? Sobre o maior apresentador que o Brasil já teve, eu continuo não acreditando, né? Que ele foi consertar um ar-condicionado, um macacãozinho, uma caixa de ferramenta, um sistema de ar-condicionado de uma mansão e caiu de lá em cima. Pronto, ponto final, não acredito. E é isso, recebi uma notificação extrajudicial que foi respondida, né, pelo meu advogado, pelo Dr. José Beraldo, e ponto final. Por que não houve processo? Porque não tem por que haver processo. Não houve crime algum. Houve a minha opinião, houve a minha liberdade de expressão. Minha esposa falou. Nessa questão do Rafael Ilha, eu concordo em partes, né, com a família. Ele tem a liberdade de expressão dele, de comentar o ponto de vista dele. Isso ninguém pode tirar. Ele não está acusando, ele não está falando o que foi que aconteceu. Rafael Ilha está falando que ele não imagina Augusto Liberato subindo num telhado para arrumar um ar-condicionado. Das duas, uma. Ou a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara, né? Ou o Gugu gostava de fazer serviços de casa. Mas isso daí é a opinião do Rafael Ilha. É a opinião do Rafael Ilha. Se é verdade, se não é, aí são outros 500. Porém, ainda bem que não foi notificado judicialmente, foi, mas não foi, né? Não foi um processo, foi uma notificação para que ele não fique comentando sobre isso. Mas a gente trouxe aqui essa informação que veio do Fofocalizando, né? Do SBT, nossa parceira nessa questão da informação. O Rafael Ilha, já não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Rafael Ilha que diz que conviveu com o Gugu, que não acredita nessa circunstância, mas infelizmente não vai trazer o Gugu de volta, né? Ser verdade ou não ser, não vai trazer o Gugu de volta, infelizmente. Infelizmente, nós continuamos com o nosso programa, com o nosso Zapeando na TV para você, aqui na Yes TV. E olha só, a onça subiu para beber água, hein? A onça bebeu água. A novela inédita do Bruno Luperi. Bruno Luperi, para quem não conhece, ele é o autor de Pantanal. Ele é o autor de Pantanal, a nova versão do Benedito Rui Barbosa, né? O projeto de Edmara Barbosa e Bruno Luperi, apresentado à Globo em 2017, a novela Arroz de Palma, seguirá na gaveta. Segundo a coluna do jornalista do Seco, que a coluna apurou, né? A emissora não pretende produzir a novela conforme ventilado nas redes sociais. Foi feita uma montagem com o arroz, né? Às 18 horas, no segundo semestre de 2023. E aí isso aí já virou para borburar, né? Que seria agora o lançamento dessa novela. Baseada no livro homônimo de Francisco Azevedo, o Arroz de Palma foi cogitada inicialmente para a vaga do Tempo de Amar, lá em 2017. A trama passou por vários adiamentos até Bruno assumir outra produção inspirada na obra do avô Benedito Rui Barbosa. Bruno Luperi está mostrando muito bem nessa questão de adaptação da novela do avô, né? E eu gostaria muito de ver uma novela dele, né? Ver uma novela do
Bruno Luperi. Eu vou colocar agora, Léo, vamos colocar até dar o tempo certinho. Eu vou colocar agora para você um vídeo. Volta aqui para mim. Vou trazer para você o vídeo do podcast, uma entrevista, não é podcast, é uma entrevista que o Léo Dias fez com a Sônia Abrão, que teve perdão. Teve perdão depois de muito tempo que eles não se falavam por questão de audiência, de concorrência. Olha só que bacana, olha só o primeiro VT, Léo. Sônia Abrão. Olá, tudo bom, Léo? Muito obrigado. Imagina, obrigada Eu a tento essa você pelo entrevista há muito convite. tempo. Não foi? Foi. E aí, no Troféu Imprensa. No Troféu Imprensa. Foi, A gente sentou exatamente. lado a lado. Desse ano, né? E aí eu cheguei pra Sônia e falei assim, primeiro eu quero te pedir desculpas por qualquer coisa que eu tenha dito, ou falado, ou sei lá, reverberado no momento de concorrência, que eu talvez não tinha tido maturidade para entender que é uma concorrência, simplesmente. Nossa, como você tá maduro. Eu acho que eu amadureci muita coisa. Muito, né? E Que aí, bom. eu cheguei e falei isso pra ela no ouvido dela lá No troféu. na bancada. Foi do na Troféu bancada. Imprensa. Né? E aí ela, tá bom, eu vou pensar. Porque essa entrevista eu peço há muito tempo. Sim. Porque justamente, sério, o meu público pede muito Sônia Abrão. E eu acho que Barato. talvez você não tenha A noção. gente não tem noção mesmo, né? Você não tem noção da quantidade de clique que tem quando qualquer matéria tem a palavra Sônia Abrão no Ai, que título. bárbaro. É muito alta. Olha só, nesse vídeo aí, ele pede perdão para Sônia Abrão, ele que estava com entrave na questão de concorrência. Achei muito bacana, Léo Dias, que mudou muito a perspectiva dele, né? A posição dele Exatamente. na TV. Lado a lado. E aí, Desse ano. esse próximo vídeo, esse próximo VT, calma, Léo. Esse próximo VT, a Sônia Abrão faz uma análise sobre a TV brasileira. Olha só que bacana. Eu queria que você fizesse uma análise da televisão hoje em dia. Como você vê a televisão de hoje? Olha, eu vejo uma evolução técnica maravilhosa, tecnológica, inclusive, né? Eu vejo um jornalismo muito mais atual não, mais instantâneo mesmo, porque antes o rádio era mais instantâneo que a televisão, lembra disso? Era a briga dos dois veículos, aquela coisa toda. Agora não, agora é instantâneo mesmo, aconteceu, você já fica sabendo. Antes não era assim, né? Precisava gravar, precisava mandar reportagem, não sei o quê. Hoje não, a notícia chega, tá ali e é absoluto. Então, essa evolução eu acho muito legal. Agora, eu acho um esvaziamento na qualidade dos profissionais. Entendeu? É assim, a evolução ela é técnica, ela é de equipamento, ela é de satélite, ela é da velocidade da notícia e dos fatos. Mas o pessoal que trabalha com isso hoje, eu acho que falta a consciência do que é cada um na sua profissão. Eu acho que falta uma visão de contexto, eu acho que a gente tem o vírus dessa coisa doentia de fama. Então, acho a superficialidade está sendo maior do que a evolução mesmo. Você sente essa Eu sinto que a gente empobreceu, né, em termos de objetivo, de dedicação, de um olhar crítico sobre o próprio veículo. Eu acho que isso também baixou. Então, eu vejo a qualidade... Uma queda na qualidade. Sim, uma geral. queda na qualidade do profissional. E a gente tá falando no de enfoque. jornalismo, teledramaturgia, de programas de variedade. Não, eu tô falando, não é isso, Lá. Deixa eu ver se eu me expresso Tá. direito. Eu tô falando, não assim, a gente tem obras legais, a gente tem artistas maravilhosos, a gente tem grandes jornalistas, mas eu acho que como um todo, a parte técnica, né, evoluiu muito mais rápido. do que a parte de conteúdo mesmo, o artístico, a dedicação dos profissionais. Nisso eu acho que tem uma qualidade mesmo. Perfeito. Olha, eu concordo com gênero, número e grau com o que a Sônia Abrão falou. Infelizmente, a TV brasileira, a TV aberta, ela está carente dessa situação, né? Ela está carente de inovação e, infelizmente, é isso que a gente vem acompanhando. Falta de audiência, falta de conteúdo, falta de criatividade. São coisas que a TV brasileira está abrindo mão, está deixando de lado. Infelizmente, conforme muita tecnologia abaixa a
a criatividade que tinha antigamente no manual. Sônia Abrão, que está internada após complicação da Covid, ela está curada da Covid, porém ela pegou uma pneumonia bacteriana, está se recuperando, está internada, se recuperando, então melhoras para Sônia Abrão. E eu desejo para você uma ótima tarde. Amanhã, quarta-feira, nós estamos de volta com o nosso programa aqui no ar para você, na ISTV. Então você que gosta do nosso programa, confira com a gente, confere com a gente, sem dúvida nenhuma você vai adorar. Continua com a nossa programação. Um beijo, tchau, tchau e até amanhã!